nós precisamos. Aleluia. Amados, o tema hoje é salvação. Salvação. Nós sabemos que a salvação é por meio de Cristo Jesus. É somente através dele que nós podemos ter salvação. Ele é o único caminho. Somente com a fé depositada nele que nós podemos ser salvos. Mas surgem dúvidas a respeito de como era a salvação no Antigo Testamento. E a salvação, como que se dava? Como que acontecia antes de Cristo ter vindo? Porque nós depositamos a fé nele para sermos salvos. E ele já veio, já nasceu, foi crucificado, ressuscitou, e hoje está com o Pai no céu intercedendo por nós, e nós cremos nele. Mas e antes? Como que era a salvação? Muitos acreditam que a salvação era por meio de obedecer à lei, ou por fazer sacrifícios na obra, obedecendo conforme a lei dizia. Mas nós vamos ver que não é isso. Quem fala bastante disso na Bíblia é o apóstolo Paulo. E nós vamos ver aqui alguns versículos, eu vou ler, para a gente ter esse entendimento. Lá em Gálatas 23, aliás, Gálatas 3, no versículo 24, diz assim: de maneira que a lei nos serviu de guia. Tem algumas bíblias que está escrito de aio. Gálatas 3, 24. De maneira que a lei nos serviu de guia para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Aqui aí Paulo está dizendo, olha, toda a lei que foi escrita, todo o Antigo Testamento, ela nos guiava até Cristo Jesus, para que sejamos salvos, justificados por fé. Antigamente, não era, a lei não servia para isso, servia para nos guiar até Cristo. Lá na carta de Romanos, no capítulo 3, no versículo 20, Paulo diz assim: visto que ninguém será justificado diante de Deus, por obras da lei. Então não é por sacrifício, não é por obediência. Em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Outra coisa também que a lei serve, para mostrar o quanto nós somos pecadores, o quanto nós não conseguimos fazer nada por nós mesmos. As leis foram colocadas para nos guiar até Cristo, para mostrar a perfeição dele, e para mostrar para nós que nós não temos como alcançar nossa salvação. Então, mas de que forma que nós podemos ser salvos? Novamente, lá em Gálatas 3, alguns versículos antes daquele que nós lemos, versículo 11, Paulo responde: e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Desde o Antigo Testamento, Paulo está dizendo que a salvação é pela fé em Deus. A lei não justifica ninguém. E aqui, veja bem, vou ler o outro versículo aí. Paulo está citando um livro lá do Antigo Testamento, que é o livro de Abacuque. Abacuque, no capítulo 2, no versículo 4, Abacuque nos assevera algo: eis o soberbo, sua mão não é reta, mas o justo viverá pela sua fé. Desde o Antigo Testamento nós vemos as próprias declarações ali dizendo que o justo viverá pela fé. Nós já lemos Gálatas, nós lemos Romanos, nós acabamos de ler aqui Abacuque, e nós vamos voltar para o livro de Romanos. Como eu disse, o apóstolo Paulo ele trata disso de maneira muito mais evidente na Escritura. Lá em Romanos, no capítulo 4, no versículo 3, diz assim: pois o que diz as Escrituras? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. As leis, se alguém acreditava que era através das leis que seríamos salvos, que seria feita a salvação, saiba que Abraão ele é anterior à lei. Depois a lei foi dada a Moisés, muito tempo depois de Abraão. E ele foi justificado porque ele creu em Deus. Ele foi imputado em justiça por crer em Deus. E aí, nesse mesmo capítulo, versículos à frente, no versículo 6, já diz assim: e é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independente de obras. Bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputa pecado. Novamente, Davi estava falando aqui que não era pelas obras da lei. E Paulo ele relata isso, Davi falou isso. Mais à frente, no mesmo capítulo, Romanos 4, no versículo 23, nós vamos ver Paulo mais uma vez falando: e não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor.
Mais uma vez está dizendo que a salvação é através de crer naquele que ressuscitou dentre os mortos. Veja, desde o Antigo Testamento, a promessa do Messias já era feita ao povo de Israel. E era em cima dessa promessa, em cima da crença nessa promessa, a crença nesse Messias que havia de vir, que a salvação é dada. Aquele que creu no Messias que ainda havia de vir, já estava salvo. Nós vemos aqui, eu vou ler mais alguns versículos, é rápido, lá em Isaías, no capítulo 53, é o que mais fica evidente, a promessa do Messias. Isaías 53, versículo 5, diz assim: mas ele, aqui já está falando de Jesus, o Messias que havia de vir, ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como as ovelhas, cada um se desvia pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ou seja, pelo favor de Deus, Deus, ele nos salva. Se alguma dívida temos com Deus, Jesus Cristo paga aquela dívida. É assim que funciona também. Todas as iniquidades de nós foi lançada lá em Jesus. É por isso que Paulo fala que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. A graça é o favor de Deus, é algo imerecido, algo que nós não merecemos, ele nos dá. E é isso que ele fez, nós não merecemos, nós merecemos realmente a punição. E ele pega essa punição e atribui somente em Cristo Jesus. E assim ele nos salva. Somente todos aqueles que nele creem. Mais um versículo aqui, rapidinho, amados. Prestem atenção. Salmo 118, no versículo 22, ele diz assim: a pedra que os construtores rejeitaram. Lembra do último domingo? Eu também falei sobre ela. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Já vimos no livro de Salmos, no Antigo Testamento, prometendo essa pedra, a qual seríamos salvos através dela. E aqueles que não crescem nela, ou seja, tropeçassem nela, seria enviado ao inferno, não seria salvo. Amém, amados? Voltando lá para Romanos, só para nós terminarmos, ainda no capítulo 4, no versículo 10, aliás, no capítulo 10, no versículo 9, Paulo diz assim: essa é a fórmula, posso dizer assim, da salvação. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Sempre foi através de Cristo Jesus. Desde lá de Adão e Eva, eles poderiam ser salvos, eles já podiam ser salvos, porque lá no jardim do Éden, para Eva, para Adão, ele já falou que um homem nascido de mulher pisaria a cabeça da serpente. Essa machucaria o seu calcanhar, mas ele acabaria com ela pisando na cabeça dela. Com a crença nessa promessa, todos podemos ser salvos. Através da crença neste homem que haveria de vir e que já veio e hoje vive em nosso meio, que é Jesus Cristo. Amém, amados? Amém. Louvado seja o Senhor. Aplaudam o Senhor.